Agora a gente vai fazer a montagem provisória aqui no tubo de silicone. É importante a gente escolher um tubo que seja proporcional à espessura do fio e da agulha que a gente vai usar. Aqui a gente tá usando o tubo mais fino, com o fio VK e a agulha número 4, porque se a gente usar um tubo mais grosso, vai ficar prendendo o fio, né? Os pontos não vão correr muito bem, já fiz esse teste e não é muito agradável. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uns nós aqui em uma das pontas. Depende da espessura do fio que tá usando, né? Se for um fio mais fino, não precisam ser tantos nós. Aqui eu vou dar 3, pra garantir que os pontos não vão escapar aqui. Vou pegar outra ponta. E vou pegar a agulha e o fio. Vou fazer um nó corrediço. Não precisa deixar muita ponta do lado de cá. E vou colocar esse nó corrediço aqui na agulha só pra ver se o tamanho dele tá bom, né, aqui. E vou passar aqui pro tubo. Agora tá, o nó tá aqui no tubo, então eu vou pegar e vou fazer alguns nós aqui também, nessa outra ponta, pra evitar que os pontos caiam aqui do fio. Do tubo, né, quer dizer. Então, eu vou pegar a minha agulha e vou começar a fazer a montagem. Esse primeiro ponto não conta, né? Esse nó corrediço não conta. Então, eu vou começar aqui. Então, se eu tiver que montar, vamos supor, 20 pontos. Vou começar aqui com 1. O primeiro ponto é uma laçada. Depois, vou colocar a agulha por baixo aqui do tubo e por cima do fio. Esse é o segundo ponto. Então, o primeiro ponto é a laçada, o segundo é esse aqui que vai por baixo do tubo. Vou pegar uma laçada de novo e passar por baixo do tubo, por cima do fio, e esse é o segundo ponto. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos. Fazer uma laçada, né, passando o fio de frente para trás aqui na agulha, por baixo do tubo de silicone e puxando o fio. Então, laçada por baixo e puxa. Então, eu tenho que montar 20 aqui, né? Então, vamos ver quanto a gente já tem. Esse primeiro aqui não conta, né? Esse não conta, então esse é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Tem 10 pontos. Então, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí agora, se for tricô circular, a gente vai unir a volta, né? Com cuidado para não torcer e começar a tricotar normal. Se for um tricô plano, como que a gente vai fazer? Vou virar aqui. E aí, o fio que tá passando aqui por baixo, eu vou passar por cima, pra ele ficar preso, né, aqui, senão ele vai desfazer o ponto. E vou tricotar normal. Meia ou tricô, conforme a receita pedir. Agora, se for um número ímpar, vamos supor que tinha que montar 19. Então, aqui tem 20, aí eu vou desfazer o último, virar aqui, e o fio tá vindo aqui por baixo do tubo, e aí vou fazer normal também, tricotando normal. Se for tricô circular, então a gente tem que juntar as duas pontas. Vou montar mais alguns pontos aqui pra mostrar no circular, porque fica mais fácil com mais pontos. Então, eu montei mais pontos aqui, e no caso da gola aurora, a gente vai fazer a segunda carreira com a cor B, né, que é a nossa cor secundária, pra poder ficar as listas. Então, vou fazer uma carreira em tricô plano, começando com a cor B, e a gente tem que pensar que o fio, ele vai unir assim, né, nossos pontos vão se unir assim, pra formar o círculo. Então, a gente tem que começar com a cor B no mesmo lado que a gente começou aqui com a cor A, com a primeira cor. O lado que tem o nó corrediço.
Aqui tem que tomar cuidado pra eu não perder aqui o último ponto. Dá um monte aqui. Vou pegar a cor B. No caso, o meu é esse azul marinho. Vou fazer aqui. Então, vou tricotar em tricoplano. Todos os pontos em meia. Dando cuidado com esse último ponto pra ele não soltar. Dá uma enroladinha aqui no outro fio. E agora a gente vai transformar esse tricoplano em tricô circular. Então, vou dividir aqui os pontos e puxar a agulha pra gente poder tricotar em circular. No caso, eu tô usando o laço mágico, mas se você estiver usando uma agulha de 40 centímetros, fica mais fácil. Então, eu tô aqui com os meus pontos divididos, tá meio uma bagunça de fios, porque são vários mesmo. Eu tô trabalhando com laço mágico aqui, porque eu tenho uma agulha comprida, mas se você estiver fazendo a gola aurora, eu indico usar uma agulha de 40, com cabo, né, de 40 centímetros. Fica mais confortável para tricotar, ou um cabo bem longo, tipo 100, 120 centímetros, é o melhor para tricotar, se for o laço mágico. Então, agora, vou colocar um marcador aqui de início de carreira e vou começar a terceira carreira, né? A primeira é essa que a gente montou, a segunda é essa com a cor B, e agora eu vou voltar com a cor A, né? Que no caso é esse branquinho. Só que, pra gente não ficar com um degrau na lista, a gente vai fazer a técnica de ir jogando o início da carreira cada vez um ponto para a esquerda, para deixar as nossas listas sem degrau, né? Então, em vez de começar com a cor A novamente, né, com esse branquinho, eu vou fazer mais um ponto com a cor B. Só que eu não vou fazer aqui direto, eu vou pegar o ponto aqui de baixo, esse que eu montei. Vou subir ele aqui na agulha e vou fazer mais um ponto com a cor que eu tava usando, que no caso é a cor B. É como se fossem dois pontos juntos. Agora eu vou começar a tricotar com a minha cor A. Cheguei aqui no meu último ponto, vou passar o marcador. E agora eu vou voltar pro início da carreira. E aqui no início da carreira, eu tenho mais um ponto ainda na cor azul, que foi aquele último que a gente montou, né? Então, vou fazer mais um ponto na cor B, esse último ponto em azul, ainda com a mesma cor. E agora eu vou levantar um ponto novamente, aqui da carreira de baixo, e fazer dois pontos juntos, com a mesma cor que eu tava usando. Agora eu posso plantar aqui com a minha cor B e tricotar mais uma volta. Terminei aqui a volta, vou colocar o marcador. E vou para a próxima volta. Até terminar ali os pontos com a cor A. Então, tem mais um, dois. Agora, eu tenho que puxar o ponto da carreira de baixo, fazer mais um ponto com a cor que eu tava usando, no caso a cor B, e aí sim eu posso trocar para a cor A. Aqui a cor A. E aí, quando eu for trocar, eu passo sempre o fio da cor A por debaixo da cor B, né? O fio novo que eu vou começar por debaixo do fio que eu tava usando. Então, aqui, vou
começar aqui com essa cor A. E aí eu aproveito para dar uma ajeitada na tensão, porque o ponto tende a ficar um pouquinho solto. Então, uma puxadinha no último ponto. E aí continuo tricotando. Uma coisa que às vezes atrapalha é esse tubinho aqui, que fica muito pra cá. Então, pode dar uma puxadinha nele para os pontos correrem melhor. Agora terminei mais uma volta, vou passar o marcador aqui. No caso do laço mágico, o marcador ainda é tão importante, né? Porque dá pra saber qual que é o início e o final, mas quando a gente tá tricotando no circular direto, assim, sem usar o laço mágico, ele ajuda a gente a ter uma noção de onde que a gente tá, quantos pontos que a gente já andou. E aí, vou terminar de tricotar os pontos até ficarem todos da mesma cor, né? Acabarem os pontos na cor azul. Então, agora, na agulha estão todos os pontos com a cor A e a cor branca. Então, eu vou fazer o ponto duplo, levantar aqui de baixo. E fazer esse ponto com a cor que eu tava usando, no caso aqui a cor A, branco. E aí sim, eu posso começar com a cor nova, no caso a cor B. Então, no começo é um pouco chato, principalmente por causa que o tubo de silicone fica segurando os pontos. Mas conforme a gente vai fazendo, vai pegando o jeito, né, de trocar aqui os fios. E também vai ficando mais longe aqui do tubo, vai ficando mais fácil de fazer. Agora que a gente já fez algumas carreiras, dá pra ter noção aqui, né? Precisa dar uma ajeitadinha aqui na tensão, né? Aqui na parte do laço mágico também fica um pouco solto, também tem que dar uma ajeitada. Mas já dá pra ter uma boa ideia de como é que fica. E de como fazer sem que fique o degrau. Quando a gente olha aqui, não dá pra ver onde é que tá o degrau da troca de listras. Tem um outro vídeo que ele é mais específico da troca de listras, né, aqui. Só queria mostrar como é aqui no começo, porque a gente tá fazendo um circular com o tubo de silicone, então tem várias informações, mas no outro vídeo dá pra ver melhor como é que é essa troca, né, de listras. Mas aqui no começo tem que prestar atenção, principalmente para não perder nenhum ponto, né? Não escapar aqui os primeiros. E aí, quando for na hora de arrematar, a gente não vai usar esse nó, né? Vai pegar esse nó e desmanchar e juntar esse ponto aqui com o primeiro, fazendo um ponto duplicado, né? Como se estivesse arrematando. Então, é isso.